Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Connect Executive Cast. Esse é um episódio promovido pelo Connect Executive Hub, que é uma confraria de executivos com membros em diversos segmentos, estados e países. Eu sou a Silvana Pampu e tenho a honra de estar aqui moderando este bate-papo com a Tatiana. Ela já vai contar um pouquinho da sua trajetória, mas o nosso bate-papo, o que a gente vai estar falando? Um pouquinho de experiência do cliente, de luxo, de hospitalidade. Então, um pouquinho do background que ela vai estar compartilhando aqui com a gente e trazendo um pouco desse repertório. Então, para quem já nos acompanha, os nossos episódios, nós sempre trabalhamos com temáticas de governança, de liderança, de inovação. Então, são temas aí que a gente gosta de trazer para a mesa. E a gente fala que não tem respostas prontas, mas tem muito mais essa inquietude, provocações, um pouquinho do que a gente vai estar promovendo aqui. Então, antes de mais nada, Tati, super obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui nessa mesa, nesse bate-papo que a gente vai ter. E antes de mais nada, queria que você se apresentasse. Conta um pouquinho quem que é a Tati, além do formal currículo, né, que todo mundo tem, um pouquinho aí das tuas paixões, o que você gosta, o que você curte, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Eu já adorei que você falou que não tem respostas prontas, né, e tem uma inquietude. Eu acho que eu tenho essa inquietude. Então eu trago isso. Acho que a Tati é essa pessoa que busca entender a vida, busca entender o outro, eh, tem esse olhar, para as questões humanas. Isso sempre foi assim desde pequena, e eu trago isso para o meu dia a dia. Então eu sou uma pessoa apaixonada por gente, sou apaixonada pela vida. E busco me conhecer. Acho que o caminho é o autoconhecimento através de uma autorresponsabilidade, sabe? Mas eu acho que é isso, é viver a vida da melhor forma cada dia, né? Os passinhos. E trazer isso para o meu trabalho, para as interações, trazer essa curiosidade, esse olhar para o outro. Acho que é isso. Eu tenho uma curiosidade, eu faço 300 milhões de cursos, eu brinco que eu tenho planilhas para administrar os Ai, meus cursos dos mais diversos. Porque eu tenho essa fome mesmo, sabe, de conhecimento, de experiência, de interação. bom, É então já isso. vamos ter bastante coisa que eu já fiquei curiosa Vamos. aí. E a tua trajetória, Tati? Conta um pouquinho como que você caiu neste universo de hospitalidade, de luxo, como que é este universo que você está transitando atualmente? Então, essa é uma história muito interessante. Eu, na verdade, tinha pensado em fazer artes cênicas, porque eu queria fazer cenografia, né, a parte toda de cenário, figurino de teatro, novela. E eu tive um sonho, eu literalmente tive um sonho que eu ia fazer hotelaria. Então, eu no dia seguinte acordei, falei para minha mãe e meu pai: "Ó, me mudei". Eu já estava fazendo o vestibular para artes cênicas, falei: "Mudei, vou fazer hotelaria". E meu pai: "Mas tem hotelaria no Brasil?". Isso era 2003, 2002, por aí. Não, mentira. Olha eu querendo mentir minha idade. Isso era 92. E aí meu pai falou: "Mas tem hotelaria? Hotelaria por quê? Da onde você tirou isso?". Eu falei: "Ah, não sei, eu sonhei". E aí eu fui: "Tá, mas que é a hotelaria em si, né?". E aí fui ver que tinha muito a ver com as coisas que eu gostava, com as experiências que eu acho que eu já tinha tido na vida. Então eu fui parar na hotelaria, fazer faculdade de hotelaria, totalmente por um sonho mesmo. Olha E, só. e seguir, porque às vezes a gente A sonha, às gente vezes a a gente gente não tem. segue, né, o coração, os Exato, insights, enfim. exato. A gente às vezes tem essas, né, essas diquinhas aí, e a gente não segue. E eu realmente mudei o rumo e fui. E sou muito feliz, é uma carreira, no hotel em si, eu tô desde 99, então imagina, são 27 anos só dentro de hotel, assim. Antes eu trabalhei num restaurante, trabalhei numa agência de turismo, mais focada em eventos, então a minha trajetória é muito dentro do hotel e as pessoas pensam que hotelaria, né, é só o que se vê, eh, da porta Uhum. para fora ali, né, da porta que eu digo, não tem um back, né, as pessoas acham só que tá ali, uma cama gostosa, um bom chuveiro, viver essa experiência, e não sabem os bastidores, né, o quanto que eu falo: "Gente, a hotelaria é 24 horas, 7 dias na semana, a gente está conectado, passado, presente e futuro o tempo inteiro". É muita dedicação e muita entrega para o show acontecer, sabe, para cada hóspede que está ali, para cada cliente, cada história. E aqui acho que a gente já começa, né, eu sou uma apaixonada por viajar,
E quando você começa a preparar a viagem, já é o começo da jornada de viagem. Então Sim, eu fico imaginando você falando da hotelaria, tem aquele mundo, o universo da expectativa da realidade, quando você escolhe o lugar, normalmente tem alguns, né, vão ter fatos marcantes da sua vida. Ah, uma sim, primeira viagem, é um casamento, é isso, é aquilo. Então, assim, você mexe com muitas histórias, né, e, muitas. e o bastidor. E a pergunta que eu quero te fazer é voltada nessa experiência do cliente. Então, quando a gente fala que a experiência do cliente começa bem antes dele entrar na porta. Então, o que que você tem aí para compartilhar com esse teu olhar? É isso que eu falo, as pessoas não têm noção do que acontece nos bastidores, né. É realmente tem todo um preparo, porque é um servir, né. Eu costumo dizer que, pra você entrar em um hotel, né, trabalhar dentro da hotelaria ou do turismo, enfim, você tem que gostar de servir, você tem que gostar do ser humano, você tem que se colocar nesse lugar, né. É o que você disse, cada um tá ali por um motivo. Tem gente que está indo pela a primeira viagem, tem gente que está indo pedir, a mão da namorada em casamento, tem gente que está indo fechar um grande contrato. Infelizmente tem gente que vai para Esclarecer. e tem gente que está indo para tratamentos, Uhum. né, de doença, tem gente que está indo. Eu vou te dizer, já peguei gente que cometeu suicídio, sabe. As pessoas não têm noção do que um hotel, do que se É uma vive. mini cidade, É né, é com muita coisa. exatamente isso, é uma mini cidade, num espaço ali, né, Uhum. concentrado, com cada um com as suas expectativas, e é óbvio que como é que eu enxergo? Você tem procedimentos, como toda empresa tem que ter processos, procedimentos, isso faz parte, para fluir, para dar o start, né. Mas a hotelaria é você ultrapassar isso. Então, como você cria isso dentro de cada funcionário que está ali, né. Você não pode perder o que é o DNA daquela empresa, o que faz a roda girar, mas ao mesmo tempo como você traz para cada um, essa abertura para poder trazer o algo mais para esse cliente e para não ser assim, porque você está vindo por um motivo, eu estou indo por outro. Claro que a interação que eu tenho com você É um pouco é diferente do que vai diferente da ser. que eu vou Uhum. ter com o outro. E isso não está num livro, isso não está. Não, Deixa eu consultar o manual, página 3. é uma personalização de experiência e que você vai ter que treinar muitas pessoas do seu time para conseguir ter essa sutileza de leituras, né, e do olhar. É treinamento, né? É a cultura da empresa, mas tem um lugar também de você. Sabe aquela história, o que vem antes, né? Da onde Uhum. começa? Porque tem um lugar que é do ser humano. É E de se quem você. tá ali por conexão mesmo. Exato, Aham. porque também se você começa a botar a pessoa dentro da caixinha dos padrões, você tira essa espontaneidade, você tira, esse olhar humano, que eu acho que isso que é incrível na hotelaria. E compartilha um pouco, né, você trabalhou em grandes redes, Sim. então traz um pouquinho das tuas experiências, então quando você fala das redes que você trabalhou, e um outro olhar quando né, no perfil que você já vai compartilhar, é muito a questão de hospitalidade de luxo. E Sim, o que é o luxo para você? Porque tem uma discussão muito disso, né, o luxo para cada um vai ser um item, sim. mas nos conceitos, nos que vocês trabalham, onde que está o glamour deste luxo? Tá. Foi muito interessante para mim começar numa grande rede. Foi até interessante, porque quando eu resolvi falei: "Nossa, eu fiz hotelaria, tô dentro de um restaurante, quero ir vou para um hotel, né". E tiveram 2 hotéis que na época eu me lembro que eu falei: "Eu quero esses 2 e botei meu currículo só neles, né. E acabei indo para o Meridiante, o Meridiano não existe mais, é onde hoje é o Hilton, ali em Copacabana, no Leme. E era um hotel ícone, tinha cascata que caía no final do ano, sabe, era um hotel que rede francesa, detalhes, eh, um nível de exigência, assim, né. Eu me lembro, é tão engraçado como as coisas vão mudando, eu tenho tatuagens, né, e eu tinha uma tatuagem pequena na época, e não podia. Então, eu tinha que andar com a blusa fechada ou botar uma pulseira grande, porque imagina, você tem que estar ali, né. Graças a Deus isso mudou e, enfim, a gente pode se expressar mais. Então acho que as grandes redes também vêm mudando, né. Até para representar o que a sociedade é, porque é um reflexo. Exato, exato, né. Como é que você fala de hospitalidade, que é aceitar esse todo, os diversos, e você mesmo não aceita dentro Uhum. da sua própria empresa, né. Então assim, mas enfim, a gente está falando isso em 99, Tem um né. processo, Então, a gente graças a Deus, a gente, como sociedade, seres humanos, a gente
evoluiu em algumas coisas, acho que retrocedeu em outras, mas enfim, vamos pegar no positivo, a gente evoluiu aí. Então foi muito importante o meu começo de carreira, eu passei acho que 9 anos lá, entrar nesse alto grau de exigência, de realmente e assumir e fazer um caminho e assumir muita responsabilidade muito nova. Eu, com 25 anos, assumi um cargo de diretoria, sabe? E isso aí é papo até para outro, para outro Lógico que tem. podcast, porque exatamente. Mas, enfim. Então, e o luxo foi mudando, né? E você vê que o luxo também é muito assim. Às vezes você compara luxo de outros países, é aquela Índia, o dourado, o grande, né? Dubai. E aí você. É o que você falou? O que é luxo? Então, para mim, o que é luxo hoje, na empresa onde eu estou, eu acho que é esse simples, sabe? É esse conforto, é o silêncio, é o detalhe, é a pessoa se sentir em casa, é ela ter as necessidades dela atendidas sem ela precisar falar. É você perceber aquela pessoa e entregar para ela o que ela nem disse o que ela quer, sabe? E eu acho que o luxo é isso, é essa calmaria A que a gente gente fala: tanto "Tá lendo meus precisa. pensamentos", né, então. É, exatamente. Tem que ser meio bruxo para ser hoteleiro. Ai, ai, não, mas muito bacana. Mas aqui acho que tem uma frase até que estava no material, que é: "O luxo é o invisível". É, É total. aquilo que está passando despercebido, mas que você sabe que está ali, e a falta dele é o que vai realmente gerar o desconforto, mas quando está tudo É. redondinho funcionando. E que teve muita preparação, né. Eu digo assim, eu acho que tem que ter muita preparação no back, tem que ter muito treinamento, tem que ter muita escuta e compartilhamento com a equipe, sabe. Tem que ter esse trabalho para poder entregar esse básico, esse mínimo que se espera de um hotel, né, principalmente um hotel de luxo, cama bem feita, um bom chuveiro, né, tudo ali funcionando, o que é, digamos assim, o que é o hard, né, Uhum. para você poder se soltar, improvisar e ter esse contato personalizado e humano, o one on one ali com esse cliente. Então, para o improviso, precisa estar muito bem preparado. Tem um bastidor ali, né. Tem Eu muito já lembrei de você bastidor, falando de bastidor, os gente. bastidores da Disney, deve ter os bastidores dos hotéis. Acontece muita coisa nos bastidores dos hotéis, mas assim, é isso, assim, eu acho que e que é maravilhoso, né, você se preparar, realmente fazer essa máquina girar, isso assim, da Disney, esse mundo mágico, né, que o cliente ele não precisa saber, ele não tem que saber o Ele que não tá ali para acontece. Ele não está ali entender. para Aham, isso. ele tá ali para viver dali a experiência Exatamente, dele. todo quando tem um problema, ele não está interessado em saber por que aquilo aconteceu. Ele quer que você resolva a questão dele. E a gente falou um pouquinho de evolução. Então, quando a gente traz até o próprio comentário que você fez, de uma tatuagem, Uhum. da gente estar um reflexo da sociedade, enfim, foram vários movimentos que a gente vai observando, mesmo como cliente da porta para fora, Sim, imagino vocês da porta para dentro. Mas além disso, tem uma personalização, dados, IA, tecnologia sim, chegando. é. O que que você tem percebido de movimentos nesse sentido? Porque tem todo um olhar mesmo de como atrair, de como fazer a leitura, de como captar Sim. informações, enfim. Acho que esse tema é um tema muito interessante, né, e não só para a hotelaria, mas enfim, a IA está aí, a tecnologia está aí e ela tem que ser usada, né. E eu sempre falo com a minha equipe, eu falo: "Dados são extremamente necessários e fundamentais". Eu sou uma pessoa que durante uma parte da minha jornada, eu fui muito para essa área de análise, né, de precificação, de entender bem, assim, a demanda. Então eu gosto de me debruçar em números, em informação, porque é a partir deles que você faz o movimento, né. Então eu falo: "Não adianta nada eu ter um banco de dados e milhões de informações sobre esse cliente, se isso não vira ação, se isso não vira transformação". Então é muito lindo as empresas que pegam, né, e falam, tem lá a ficha corrida, digamos assim, do Uhum. hóspede. Tá, mas e aí, o que que você faz com isso? É tanta informação que aí o que que você está tomando de Exato, decisão? exato. E às vezes você fica tão preso em ler informação, e o que que você está fazendo de concreto com aquilo ali, né? Se o dado não gera transformação, ele para mim não serve para nada. Então eu acho que é dentro desse contexto, é usar a tecnologia, a IA para facilitar, para liberar tempo para a gente estar no palco, sabe? Fazendo as transformações necessárias. É trazer uma agilidade, é trazer realmente.
certas percepções de números e de informações, porque imagina, né? Você está ali num hotel, você junta toda a pesquisa que o cliente está te dando ali, né? Todas as informações ele está te dando. Gostei disso, não gostei daquilo, isso não funcionou, mas funcionou para você. O que funciona para você não funciona para mim. Como é que você junta tudo isso, faz uma análise sem o seu emocional, né? Porque às vezes você fala, gente, como é que ele não gostou disso? Sabe? Tipo, Aham, porque você leva muito o teu conceito, o que eu gosto, o que eu exato. gostaria, e E, no servir é o servir o outro. exato. Só que ao mesmo tempo, como a empresa não se perder. Porque, assim, existe um lugar que tem que ter essa personalidade da empresa, até porque é isso que conecta com determinados clientes ou não. Você não vai poder agradar todo Você mundo, não você tem uma vai. um li uma um teu corner. Exato. Então, assim, isso é que eu acho que é interessante, né? Quem é a empresa? Como empresa? Qual é o meu DNA? O que que eu quero mostrar para o mundo para vir esses clientes? Mas dentro disso, como eu consigo ter essa flexibilidade, ser maleável para transformar não a experiência, porque a experiência para mim é muito ali, tá? É o preto no branco, é o que entrega. Mas esse a mais, que aí sim é no individual. Porque quando você fala de luxo, o cliente não espera nada menos do que um serviço impecável. Quando ele está num E a hotel. barra já está mais alta, a gente já sabe. Exato. Ele já começa com uma expectativa mais alta, então para você superar. Até porque eu acho que a gente, ser humano, a gente está aí num momento de vida, né, com muitas questões. Então acaba que quando você vai para um lugar onde você está indo para relaxar ou para usufruir de um serviço, você quer que aquele serviço até tampe os seus buracos, sabe? E aí, Seja perfeito em seja qualquer. perfeito e você fala: "Gente", só que ele não tá irritado porque o copo não tá aqui, sabe? Mas é o Vai copo. descontar. É fato. E aqui acho que tem um ponto, quando você fala de dados, e a gente que está aqui gravando no Rio, bomba turismo, né? É um dos É. ícones que para fora vai se realmente exportar. Por outro lado, a gente vê vários movimentos para, seja shows, movimentar a cidade, fazer Uhum. todo esse movimento. Como que vocês se organizam nisso? Então, tem o show tal, a gente sabe que bomba, já começa Sim. antes, todo um incentivo, inclusive do governo, porque a gente Aham. sabe que quando você faz um investimento, tem toda uma cadeia que se movimenta Óbvio, por trás. óbvio. Então, como que vocês se organizam, vocês se orquestram nesse sentido? Agente hotel? Hotel. Então, é aquilo que eu falei lá no início, né, o hotel vive presente, passado e futuro, sabe. Então tem muito, eh, dessa análise de dados, né, porque tem muita coisa que é cíclica, né, percepção da demanda. Então como a gente se prepara? Eu já sei, por exemplo, carnaval, réveillon, eu já sei que tem datas que vai lotar, e que a gente tem que manter a calma, porque é muito engraçado que, assim, às vezes começa. Aí a gente já vê: "Nossa, esse ano o carnaval já tá bombando, tá com tudo e réveillon nada tá acontecendo". Aí você fala: "Pô, mas réveillon vem antes, por que que né, o povo tá pensando já no carnaval, não pensou no réveillon". Você fala: "Gente, calma, vai acontecer", né. Então tem uma estratégia que é uma estratégia maior, né, como eu me coloco como hotel dentro do meu mercado. Então se eu sou um hotel de luxo, né, já tem ali as diárias que você aplica, qual mais ou menos em que nível a gente sabe que tem os picos, Uhum. então eu já sei, né, que tal data eu vou vender mais alto, porque eu vou ter. Você já começa a se colocar. Então eu me preparo, de um lado, né, estrategicamente, essa questão toda de tarifa, posicionamento de marca e tudo. E por outro, eu acho que a operação ela é feita muito durante a baixa, né? É quando você consegue fazer uma manutenção no prédio, é quando você consegue dar mais treinamento para a equipe, se preparar justamente para quando vem esse período de De você não alta. tem tempo nem de respirar, então a gente vai vivendo disso, sabe. E felizmente o Rio vem aí num período que a gente tá sem muita baixa, né. Então é trocar o pneu com o Com o carro carro andando. andando, hotelaria é isso, sabe, a gente troca o pneu direto com o carro andando. E é muito isso mesmo, é se preparar tanto estrategicamente quanto a equipe. E aí também dar férias, dar folga, porque somos humanos, né. Voltando, não E somos eu ia até máquina. entrar nesse mérito. Quando a gente está falando de liderar Aham. cultura, você foi trazendo alguns exemplos, né? O hotel francês, de repente você mudou para uma outra cadeia, enfim. É. E cada
hotel, quando a gente entra, tem um DNA. Tem. E o DNA, ele vai ser tanto da cultura, enfim, se for um hotel internacional, algo do gênero, mas mesmo que seja brasileiro, enfim, cultura familiar, quem são os Sim, líderes, que dão aquele tom. Quando a gente fala de customer centric, putz, será que é verdade, é do discurso para fora, ou uhum, ele realmente é genuíno? Então, acho que essa sutileza você vai conseguindo, né, pegar ao longo da tua carreira. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho de episódios que você passa nesse sentido, de quanto que é importante uma liderança que está presente, que faz a leitura sim. de cenários, que dá autonomia, que desafia, porque eu acho que tem uma questão de quem entra vai galgando outras posições internamente também, que você tem que se desenvolver ali dentro do hotel, né? É. Bom, tem muita coisa aí na sua pergunta, né. Vamos lá, vai separando aí. É, vou separando as caixinhas. Eh, eu acho que as pessoas quando entram em hotelaria eu queria trazer esse lugar, porque eu acho que é importante essa questão da mão de obra, né, eu acho que, a gente está aí com tantas, eh, me fugiu agora a palavra, mas idade, não é idade, né, Gerações? gerações, obrigada. Tantas gerações trabalhando, né, no mesmo tempo, né, acho que nunca tivemos tanto disso, né, assim. E as pessoas entram em hotelaria muito com esse lugar dessa fantasia, né. E a gente precisa mesmo que as pessoas, eu acho que é um lugar onde você tem oportunidade de ir crescendo, sim. E a gente precisa de pessoas que realmente enxerguem o quanto que é, eu sou uma apaixonada, então eu falo assim: "Gente, é tão maravilhoso trabalhar dentro de um hotel", sabe. Porque teve um período da minha vida muito curto que eu saí do hotel e fui para uma empresa. E eu fiquei impressionada, foi um momento muito importante para mim, de enxergar o quanto que eu aprendi, o quanto eu cresci como profissional e como ser humano trabalhando dentro de um hotel. Porque você tem que ter tanta flexibilidade, tanto jogo de cintura, porque quando você está na frente de um cliente, né, o hotel pode estar pegando fogo literalmente, sabe, você tem que ter presença, você tem que ter tudo que você treinou, tudo que você Inteligência aprendeu, inteligência emocional. emocional, Aham. sabe, o olhar do outro, são tantas coisas que permeiam um profissional que trabalha, eu não digo só no hotel, mas quem trabalha ali frente a frente com um cliente, né, e que eu fui para uma empresa e eu falei: "Gente", tinha um lado meu que às vezes achava: "Ah, trabalho em hotel é menos", sabe, Uhum. as pessoas não valorizavam. E eu entrei e falei, e eu fui vendo a minha capacidade, porque é isso, você faz 20 coisas ao mesmo tempo, sabe. Então foi muito interessante. Então eu acho que assim, a trazendo um pouco do que você falou, até da questão de culturas diferentes também, tem uma história muito engraçada que eu trabalhava numa rede onde o que que acontece? As redes, principalmente essas grandes, elas estão lá de fora, estão na Europa ou Estados Unidos, né, e elas criam muitas vezes o discurso delas ou o que elas querem fazer baseado na cultura de lá, e que é totalmente diferente quando você traz para um Brasil, né. E eu me lembro que eu estava numa grande rede e veio um top down, assim, né: "Olha, vamos começar a receber os clientes com chocolate quente Uhum. no check-in". Eu falei: "Tá, mas aqui é Brasil, isso é janeiro, aí é inverno, aqui é calor de 40 graus, eu vou dar chocolate quente? Não vai dar, né". "Não, mas É o essa é padrão. a ordem". Eu falei: "Não, não, não". Mas eu comprei uma briga. Eu falei: "Gente, eu acho que eu vou ser demitido no dia seguinte, mas aqui não vai ter chocolate quente, vai por na". Então é isso, sabe, assim, tem um lado maravilhoso de você aprender através de outras culturas ou do que vem já de anos e anos, né, de uma expertise, mas como traz isso para a cultura, como traz isso mais ainda para quem está na ponta, que é quem vai estar lidando com o cliente, porque até dentro de uma grande empresa, né, eh, o que é decidido numa sala, às vezes é muito pela visão de quem está dentro daquela sala, mas quem está lá na ponta dando o bom dia, o boa tarde, o boa noite, ou é a primeira cara, literalmente, a dar a tapa ali para o cliente, não está na sala. Então, como essa liderança consegue pegar, e juntando o que a gente falou, né, pegar os dados, que muitas vezes são imputados por quem está ali Uhum. com o cliente, né, ou do próprio cliente, levar isso para uma análise que passa, sim, por uma questão financeira, de marca, operacional, né, olhar a empresa daqui a X anos, enfim, tem tanta coisa que precisa ser analisada, mas ao mesmo tempo, como consegue extrair o que realmente importa. Importa para aquele funcionário, para aquele colaborador
e que vai importar para o cliente. Eu acho que essa é a minha preocupação, sempre é como transformar em ação algo que realmente a gente consegue compreender que aquele cliente quer. E não só o cliente interno, né, que a gente esquece. Porque se você não trata quem vai tratar o seu cliente bem, tem uma hora que essa equação não fecha. A gente fala muito isso no mundo corporativo. Então, cuide das pessoas, que as pessoas cuidam do negócio. É uma frase linda, mas Linda, que na mas parte, quando a gente vai no vamos ver e aplicar, a gente é, sabe que tem um vale aí entre tem, expectativa e realidade. tem. É, Inclusive, eu acho que pegando um pouco, você começou a falar um pouco do perfil. sim. Então, normalmente, quem vai para uma hotelaria, a gente vai saber que às vezes está começando o primeiro emprego, ou às vezes é uma senhora de família e tudo mais. Então, Uhum. assim, tem cada um no seu momento, que é como equilibrar as expectativas. eh, quando a gente fala de bagagem profissional, a distância que mora, não deve ser uma carga fácil de estar Não. lidando, uma cozinha, sabe? Então, O assim, pessoal da tem. governança, Uhum. né, horas e horas em pé, limpando. Você lida dentro da hotelaria com muitos perfis, né. Você tem isso, eu acho que você tem quem toca a hotelaria no dia a dia, é essa galera que está ali no restaurante, que está na limpeza, né, que está numa recepção, horas em pé. Então eu falo assim: "Gente, como, né, essa pessoa", que é isso, pegou às vezes horas de trânsito e está ali genuinamente, eh feliz e com um sorriso e pronta para receber esse outro que chega e muitas vezes chega Uhum. chegando, né. E como você mantém esse seu equilíbrio? Então eu falo, eu acho que é um perfil mesmo, de querer esse servir, de atender o outro e ao mesmo tempo como as empresas dão essa sustentam essa equipe que está ali no front. Onde essa equipe Como encontra equilibrar, né. Uhum. exatamente, onde essa equipe encontra esse conforto, né, esse suporte para poder lidar com o que ela tem que lidar no dia a dia. E isso que você falou, eu acho que existe sim um vale, muitas vezes, entre o discurso e o que acontece, né, realmente. E aí eu não estou falando da hotelaria, acho que em todas as Uhum, empresas. qualquer coisa. E eu Uhum. entendo que é difícil, porque no fim as empresas sempre querem olhar o quê? Para o número, né? E às vezes essa matemática ela não é favorável para o lado Uhum. humano. Então é uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma, eu acho que realmente é esse olhar mais humano mesmo. Bom, vamos fazer eu vou falar uma frase e você completa aí com a tua Ah, eu tenho percepção. sempre nervoso disso. Vamos lá, o que vier na mente, tá. Então, quando a gente para pensar, né, o que que é uma experiência memorável para você? É aquela que você sente que foi para você mesmo, que você é visto, que não é só seguindo um padrão, que te tocou, que te tocou. Eu Acho acho que que é é isso. amei. Um erro comum que normalmente acontece no mundo hoteleiro. Um erro comum. Veio agora uma coisa engraçada, mas é porque vem, assim, às vezes, vamos sei lá, Tatiana Costa, tem várias, né. Então você conseguir ter o profile certo, que a Tatiana Costa é aquela Tatiana Costa, sabe, e ainda mais hoje que, a distribuição é muito louca, porque às vezes você põe a sua tarifa ali, mas ela é vendida por um Uhum. outro, que é por um outro, sabe, tipo, e não chega todas as informações que você precisa, só chega a Tatiana Costa. Será que essa Tatiana Costa é a Tatiana Costa? Entende, tipo, Não, e então eu acho que esse desafio a gente tá cada vez mais, né, quando a gente fala de personalizar, cada um recebeu o que teoricamente seria endereçado para você. exato. Não, mas que bacana. Algo que na sua opinião nunca deve ser automatizado nesse relacionamento? A gente tá falando cada vez mais do Eu mundo de acho IA, mas tem o mundo humano, né. gente, é o humano, né. Isso é engraçado, é até meio idiota falar o que não deve ser, é o humano, mas o humano no sentido dessa empatia, desse olhar para o outro, da gente não cair, nesse lugar que tudo é um padrão, que tudo é um processo, que tudo sabe, você responder E é um risco, né, porque a gente é meio que doutrinado a seguir o padrão, exato. E desde aham, cedo, desde criança, a gente tem que se encaixotar. E eu não estou dizendo que não é importante, sabe, uhum. rotina, processo, lógico, lógico,
Mas a gente não pode cortar as asas, sabe? A gente não pode perder a Acho que nossa tem um encanto, uma vulnerabilidade, criatividade, uma a nossa leveza. escuta para o outro real e absoluta, sabe? Legal. E agora curiosidade, já que você abriu aquela janelinha no começo. Que tipos de cursos que você vai atrás? Qual que é essa tua inquietude? Então, assim, o que que é a Tati fora do mundo hoteleiro também? Bom, eu sou uma pessoa. Eu amo autoconhecimento, né? Como eu falei. Então, assim, e natureza é onde eu me reconecto, sabe? E eu busco. Eu estou fazendo uma pós em psicologia positiva, tu imagina. Estudei 2 anos e meio de Jung. Aliás, eu faço terapia desde os 10 anos de idade. Então, só aí eu já mergulho muito nisso. Neurociência, sabe? A espiritualidade, astrologia. A minha equipe Olha até que sabe. Eu falo, legal. gente, tá no lua minguante, a gente não vai começar nada, Mercúrio tá retrógrado. Eu vou. E eles perguntam, e a gente vai lá, sabe? Abre as reuniões com meditação. Eu vou, porque é isso, sabe? É quem eu sou e tem algo que eu acho que eu conquistei nessa caminhada aí, ser cada vez. Não existe essa separação, a Tatiana de casa, a Tatiana do trabalho. Sou quem eu sou, sabe? E eu acho que isso é uma das É coisas que trazer essa ajuda. autenticidade, é trazer quem você é. E isso ajuda a equipe, acho que traz aquele líder humano, sabe? De ver assim, gente, eu choro nas minhas reuniões, eu ponho para fora o que eu tô sentindo, sabe? Eu não deixo esse mundo cão quebrar, sabe? A minha paixão pelo viver, pelo que eu sinto, pela minha indignação, pela minha vontade de acertar e de melhorar. Então, e é isso. Então, eu faço curso de tudo. Os meus amigos falam, tem um curso não sei o quê. A Tati está indo, sabe assim? Então, é para tudo. É de leitura de livro, né? É escrita criativa. A minha última invenção foi fazer teatro. E aí eu fiz uma peça. Conte mais, fiquei curiosa. Enfim, por questões de astrologia, autoconhecimento, resolvi me desafiar nisso no mundo do teatro, fui fazer um curso, no final estava eu fazendo a peça, e eu vou te dizer, foi muito incrível, e eu percebi, trazendo um paralelo aí da hotelaria com o teatro, que eu percebi o seguinte, a gente se prepara muito, né? A gente ensaiou muito a peça, mas quando toca lá, né, o terceiro sino e que você entra no palco, e que começa toda aquela interação, porque tem a plateia, porque tem o nervosismo, né, tem o Uhum. outro, é totalmente diferente. E a hotelaria é isso, né, a gente se prepara no back muito, a gente troca muito, mas quando você dá o play ali, né, que você entra e a plateia, as pessoas que estão chegando, é outra. Mas aqui acho que até trazendo para o mundo corporativo, eu vejo cada vez mais movimentos de profissionais que estão indo procurar teatro, Uhum. oratória, né? Sim, Cada um muito. tentando se encontrar em outras formas, porque no final do dia, é como que você amplia teu repertório, Exato, olhares, experiências. exato. Porque o improviso, a gente fala muito de improviso, mas a vida é um improviso. A gente não sabe exatamente tudo o que acontece Não, no a gente não próximo sabe minuto. nada. A gente imagina que tem a vida sob controle, quem, né, padroniza tudo, mas mesmo assim, acho que essa flexibilidade e essa leveza é um pouco para dar o tom, seja no mundo A, B ou É, C do mundo corporativo, as carreiras que cada um escolheu, eu acho que é como que transita, como que sim. você realmente vai equilibrando. E eu E acho que aqui você. aceitando o diferente, né. O teatro me trouxe, desculpa te cortar, mas o teatro me trouxe um olhar, são pessoas que eu nunca imaginei conhecer na minha vida, sabe. E tiveram um caso, assim, um menino que ele tinha fobia social, um garoto novo, mega inteligente, crânio, você vê que é mais socialmente completamente limitado, né. Ele não olhava, ele não tocava, e aquele grupo de pessoas completamente diferentes, faixas sociais, política, assim, ali eu falei: "Meu Deus, isso aqui vai dar ou muito bom ou isso aqui vai ser Uhum. uma loucura". E aí eu olhava e falei assim: "Gente, o que eu tô fazendo aqui?", sabe, no primeiro dia. E no final ver aquele menino abraçando, sabe, emocionado, a avó dele vindo agradecer e ele se transformando, é incrível. Foi Mas incrível. ali, acho que no teu exemplo, a gente se conecta com as pessoas por um ponto em comum.
Sim. E às vezes a gente tá tão envolto de tanto barulho, ruído e tal, que a Uhum. gente não consegue ver qual que é os nossos pontos em comum Com de, os de outros. conexão. Exato. E aí eu queria, a gente já vai estar indo para o nosso encerramento, mas eu queria que você trouxesse uma dica da Tati. Uhum. Para quem tá no seu universo, né? Eu brinco sempre a gente tá nos nossos universos Há paralelos. muitos, eu tenho vários Que, então. que dica que você daria nesse tom mesmo, de autoconhecimento, de se Aham. encontrar, de explorar possibilidades, enfim, né, com uma mensagem final? Eh, nossa, isso é tão é aquilo que a gente falou, acho que a vida tenta colocar a gente em caixinhas, né, dizer o que é certo, o que é errado, como a gente tem que agir, e a gente durante muitos anos acho que a gente se permite isso, e a gente se desconecta da gente. Então eu acho que o nosso caminho é muito a gente voltar para quem a gente é, sabe. Então meu conselho é muito: seja você com as suas seus medos, com as suas fraquezas, não tenha vergonha, sabe, de falar, de trazer, de se mostrar, se permitir viver, experienciar. Isso até no trabalho. Às vezes, claro, você vai levar uma rasteira, alguém não vai compreender, mas não importa. Eu acho que a gente nunca perde quando a gente está sendo a gente. E uma coisa que eu venho reparando muito é assim: eu prefiro ser a pessoa que tomou o golpe daquela que dá o golpe no outro, sabe? Então, mantenha o coração aberto, conectado. Faça o bem para você, faz o bem para o outro, faz aquilo que o teu coração diz que está certo. Se joga na vida. Ai, que delícia. Bom, a minha dica, pessoal, para quem está nos ouvindo, eu acho que vai um pouco ao encontro do que você comentou. Acho que a minha trajetória fala muito da gente viver mais de um mini mundo. A gente não se dá conta, né, como que a gente vai entrando no nosso estilo. Você vai no mundo de RH, tem um grupo de RH, vai grupo de Uhum. finanças, o grupo de Se abrir. finanças. A gente lê livros próximos, a mesma rede de amigos, quando a gente está sem se dar conta, falando de temática muito próxima. Então, quando você traz essa provocação de se lançar a algo pela primeira vez, de frequentar grupos que você não Uhum. frequentaria, inclusive de revisitar, né, as mídias sociais que você tem, quem você segue, qual que é o algoritmo que está fazendo você só ler aquilo, visualizar aquilo, porque a vida acho que tem várias facetas e às vezes a gente não se dá conta e está passando numa velocidade muito mais rápida. Sem te cortar, eu sei que a gente já está terminando, mas uma outra coisa, eu aqui vendendo peixe para hotelaria, né? A hotelaria traz isso. Como você lida com pessoas de culturas diferentes, né? Países diferentes. Isso é uma das coisas que eu sempre me apaixonei, né? Outro dia eu estava num jantar com clientes e até no primeiro momento eu falei, meu Deus, não sei como é que isso vai ser, porque eram 2 russos, 2 ucranianos e um americano. Eu falei, o que está O que que vai acontecendo rolar aqui, né? aqui? Será que eu posso trazer a ONU? Porque aqui, de repente, eu vou instaurar a paz mundial aqui, né? Uhum. Enfim, eu falei, como é que vai ser isso? E foi incrível, porque no final somos humanos, sabe? E é isso que você falou, a gente tinha pontos em comum. Era a hotelaria, era o turismo, era querer conhecer mais um pouco do outro. Então, esse repertório vasto que a hotelaria traz, né? E não é só a hotelaria, é quando a gente se abre para o outro. Uhum. Eu falo assim: o que que eu adoraria fazer? Sentar numa praça, botar uma plaquinha e falar assim: vem cá que eu te escuto. E Hum. fala da tua vida. Eu tenho curiosidade pelo ser humano. Eu tenho essa coisa do escutar, do trocar. Acho que a gente aprende tanto com o outro. Mas é estar antenado para a vida, porque senão a vida vai passar por você e você vai Exato, e estar passa olhando só o rápido. filme e vai olhar para trás e falar: "Tá, o que que eu fiz?". Exato. Eu E acho que você é não essa a viveu, reflexão. e você Uhum. não viveu tudo que você é, porque somos muitos, né. Pelo menos eu sou, eu falo: "Gente, Aham. no passado eu acho que eu ia ser colocada como esquizofrênica, porque eu tenho tantas vozes, eu tenho tantas personalidades", né. Somos isso. Quando eu tô aqui com você, eu tô de uma forma, né, de repente no trabalho, porque tem outras pessoas, é um outro contexto, a gente se mostra de um Mas acho outro que essa lugar. flexibilidade é importante, né, pra gente não Muito. achar que tem que ser sempre a mesma caixinha no mesmo espaço. E isso a gente cria momentos de trabalho muito mais, Leves. leves, né, que vale a pena, que você fala: "Cara, que legal, que bom que amanhã eu vou estar de novo com aquelas Tem pessoas". 2 frases que eu gosto muito. Uma até tem no meu WhatsApp que eu falo que é viver a vida intensamente. Eu vi, Ou intensamente, cada um vai achar da sua lógico. forma, mas eu acho que a vida é única, acho que é uma dádiva, o quanto que você aproveita, né, as pessoas que você conhece, as pessoas que você toca ou que tocam a tua vida, Uhum. então acho que eu acredito bastante nisso. E uma do Connect que a gente usa direto, pessoal, é que as conexões movem o mundo. Então, assim, quais são as rodas que você hoje está frequentando de conversa, as mesas que você está escolhendo sentar,
as Perfeito. pessoas e teus amigos que estão te incentivando, né. Então tem até aquele discurso que a gente é fruto do meio que a gente está inserido, Total. e eu realmente acredito que um ambiente diverso te instiga, né, te Uhum. desafia, você vê coisas sobre um outro olhar que você não iria consumir aquele Sim. conteúdo. Então acho que são mensagens finais aqui para a gente estar encerrando. Queria mais uma vez, tá, te agradecer o bate-papo. Obrigada pela Ah, eu que generosidade de estar compartilhando com agradeço. a gente. Aos nossos ouvintes, acompanhe o nosso canal, a gente tem aí os nossos episódios de várias temáticas, e é um prazer ter compartilhado aí um pouquinho dessa nossa bate-bola aqui sobre a vida. É isso. Muito obrigada, foi um prazer, foi um prazer.